Hello, students! How are you? Aqui é a Teacher Max, espero que vocês estejam bem. Nós vamos estar hoje falando da unidade 23 e 24, pessoal. Nós vamos estar falando de time expressions, são expressões de tempo, e nós vamos estar falando do would header, ok? Então, peço para que todos vocês abram a apostila na página 211. Pessoal, aqui na página 211, ele nos dá simple past e past continuous, certo? O que ele está querendo nos dizer aqui? Sobre expressões que são utilizadas com o tempo no passado. Então, nós estamos aprendendo, nós aprendemos no Book 2 e no Book 3, agora nós estamos dando uma revisada, pessoal, sobre os tempos passados. E nós temos algumas expressões de tempo, advérbios de tempo que nós usamos com essas situações, certo? Por exemplo, no presente, quando nós queremos expressar algo no presente, nós temos palavras específicas de presente. Palavras como hoje, certo? Como agora, ok? Neste momento. E nós temos algumas palavrinhas que nós utilizamos para expressões no passado e nós vamos ver cada uma delas aqui nessa tabelinha, ok? Então, conforme a teacher for explicando, vocês podem indo escrevendo do lado, ok? Vocês podem grifar se vocês quiserem, o book é de vocês. Então, pessoal, primeiro ele nos dá expressões que nós podemos utilizar com simple past. Sempre lembrando que o simple past é o passado simples no inglês. É aquele tempo verbal em que nós falamos, descrevemos coisas que aconteceram no passado, que começaram no passado e que já tiveram um final, que elas não têm nenhum tipo de reflexo no nosso presente, certo? Então, nós temos aqui uma tabelinha, time expressions, simple past e examples. Então, a teacher vai ler aqui o primeiro quadradinho. Nós temos a palavra yesterday. Pessoal, a palavrinha yesterday significa ontem. Nós podemos utilizar com elas morning, afternoon e evening. Morning, de manhã, afternoon, à tarde e evening, à noite, certo? For example, my sister did her homework yesterday morning. Por exemplo, a minha irmã fez a lição dela ontem de manhã. Então, nós podemos usar a palavrinha yesterday junto com as palavrinhas morning, afternoon e evening. Um outro exemplo aqui. My mother made a cake yesterday. Minha mãe fez um bolo ontem, certo? Last. Pessoal, last significa último ou anterior, ok? E nós temos aqui outras palavrinhas como night, week, month e year. Então, night significa noite. Qual a diferença do evening e o night? Pessoal, o evening, ele é o meu começo de noite, ok? E o night, ele já é a partir aí das 8 horas da noite, é uma noite mais específica, ok? Nós temos a palavrinha week. Week significa semana, month, mês e year, ano. For example, we had judo classes last night. We traveled to Argentina last year. Então, no primeiro exemplo, nós temos a frase: nós tivemos aula de judô ontem à noite. E na frase B, nós viajamos para a Argentina no ano passado, last year, ok? Então, nós podemos usar last com todas essas palavrinhas que estão aqui: night, week, month e year. An hour, 3 days, 5 months, a year. Nós vamos usar todas essas palavrinhas com a palavrinha ago. Então, pessoal, an hour significa uma hora, 3 days, 3 dias, 5 months, 5 meses, a year, um ano. Nós podemos utilizar a palavrinha ago. A palavrinha ago significa atrás. Então, por exemplo, 1 hour ago, uma hora atrás, 3 days ago, né? 3 dias atrás. Então, ele está sempre fazendo referência ao passado. We visited London a year ago. Nós visitamos Londres há um ano atrás. I called you 3 days ago. Eu te chamei há 3 dias atrás. Então, o ago sempre fazendo essa referência ao passado. On. On significa em, na ou no, certo, pessoal? De acordo com o complemento. Então, nós temos aqui the weekend, que significa o final de semana. Saturday, sábado, né? Pode ser relacionado a qualquer dia da semana. January 14th, nós temos aqui uma data com o mês, certo? Aqui no caso é o 14º dia do mês de janeiro. I went to the zoo on Saturday. Eu fui ao zoológico no sábado. I bought the ticket for the concert on the weekend.
eu comprei os tickets para o show ou os ingressos para o show na semana. Então, on eu posso utilizar com todas essas expressões. Okay? In, em, na ou no. Só que agora nós vamos utilizar o in para December, ou seja, meses, 2008 para anos, in the morning para partes do dia, manhã, tarde e noite, né? In the morning, in the afternoon, in the evening, são as preposições aqui. Então, pessoal, vamos ver aqui alguns exemplos. Debbie worked in Japan in 2008. A Debbie trabalhou no Japão em 2008. Então, esse in eu utilizei ali porque estou falando de ano, ok, pessoal? Frank sold his car in December. O Frank vendeu o carro dele em dezembro. Eu utilizei ali o in antes de December, porque December é um mês, então o in eu vou utilizar nessas situações. E o at, pessoal, eu vou utilizar para coisas mais específicas. Por exemplo, midday, midnight, night. Então, eu vou usar para horas. A parte do dia que eu posso utilizar com at é o night. Então, olha só. I left the office at midday. Eu deixei ou saí do escritório ao meio-dia. I arrived in Barcelona at night. Eu cheguei em Barcelona à noite, certo? Então, com a parte do dia à noite, que é aquela noite mais específica, nós sempre vamos utilizar a palavrinha at. Então, midday aqui, pessoal, é o meio-dia, meia-noite, midnight e night, noite. Agora, na nossa próxima página, pessoal, nós vamos falar de expressões do tempo que nós usamos para o past continuous. O que é o past continuous? É o passado contínuo. É uma ação no passado contínua, pessoal. Algo que você estava fazendo ou estava executando, certo? É famoso pela partícula ing no final que nós aprendemos. Então, nós temos aqui algumas expressões de tempo que nós podemos estar utilizando com esse tempo verbal. Vamos ver aqui alguma delas. At 9 a.m., at 8 p.m., at 7 e o'clock. Então, pessoal, geralmente horas nós vamos utilizar, ok? Com palavrinhas como yesterday, ontem, yesterday morning, ontem de manhã, yesterday afternoon, ontem à tarde, yesterday evening, ontem à noite, last night, noite passada, last Sunday, último domingo ou qualquer outro dia da semana. Vamos ver aqui alguns exemplos. We were visiting the park at 9 a.m. yesterday. Nós estávamos visitando o parque ontem às 9 horas. I was watching TV at 8 p.m. last night. Eu estava assistindo televisão às 8 horas da noite, ontem à noite. Nós podemos utilizar a palavrinha all, que significa toda ou todo, com morning, afternoon, night e day. Manhã, tarde, noite e dia. E a palavrinha yesterday, ontem. For example, my father was working on a project all day yesterday. Meu pai estava trabalhando num projeto o dia inteiro ontem, né? Students were studying for the test all morning yesterday. Alunos estavam estudando para a prova a manhã inteira de ontem. Então, aqui na parte B, pessoal, no flashcard, nós temos todas essas expressões reunidas, ok? Juntas, essas expressões do Simple Past e a do Past Continuous, que foi a que nós acabamos de ver, certo? Então, pessoal, essas expressões são expressões que nós podemos utilizar com esses tempos verbais. Vocês podem estar dando olhada mais uma vez nelas, lendo, relendo, escrevam do lado o que elas significam, como a teacher explicou aqui para vocês conseguirem fazer os próximos exercícios, ok? Pessoal, a teacher vai estar explicando para vocês como faz os exercícios da página 213, ok? No exercício 1, nós vamos completar as sentenças dizendo o que você ou sua família fez no tempo específico usando o Simple Past. Então, nós temos aqui, por exemplo, na A, in 2019. Em 2019, o que vocês fizeram em 2019? Ou o que você fez? Vocês vão construir frases no passado, ok? Na letrinha B, por exemplo, on Sunday, no domingo. O que eu fiz no domingo? Ou o que a minha família fez no domingo?
certo? E nós temos aqui outras expressões, que são expressões que a teacher acabou de explicar para vocês. O que vocês estavam fazendo nessas expressões? Nesse tempo, ontem, há 2 horas atrás, vocês vão construir as frases no passado, sempre lembrando pessoa, verbo e o complemento, ok? Vocês podem utilizar o auxílio do dicionário e da internet para construir as frases. Na 2, pessoal, nós vamos colocar aqui o que as pessoas estavam fazendo aqui nos tempos específicos. Então, nós temos a imagem, ok? Para nos auxiliar usando o past continuous. Então, for example, na letrinha A, Richard. O que Richard estava fazendo às 6h30 da manhã no último domingo, de acordo com a imagem? Então, vocês vão colocar a ação que ele estava fazendo. Então, por exemplo, Richard estava pescando. Então, vocês vão colocar estava pescando em inglês, né? Então, aqui no caso, was fishing, ok? Então, com todas as outras, vocês também vão fazer a mesma coisa. O que essas pessoas estavam fazendo de acordo com a foto? E na 3, pessoal, o último exercício do Time Expressions, vocês vão colocar as palavrinhas que estão dentro da caixa para completar a expressão nas sentenças. Então, por exemplo, qual dessas palavrinhas melhor se encaixa de acordo com o contexto da frase, certo? Então, for example, na letrinha A, we got married 20 years, tananã. Ou seja, nós nos casamos há 20 anos. Qual é a continuação, pessoal? É todo? É na? Ou no? É atrás? Qual dessas palavrinhas melhor se encaixa no contexto? É isso que nós vamos fazer. Pessoal, algo que também nós vamos estar falando hoje é sobre would rather, essa expressão no inglês, certo? O que seria esse would rather? Qual situação nós utilizamos? Pessoal, o would rather está na página 214, ok? Na nossa lição 24, aula 24. Vamos lá. Pessoal, então o que é o would rather? Would rather é uma expressão no inglês que nós utilizamos para falar de gostos ou do que nós queremos ou do que nós desejaríamos em uma determinada situação. Uma das estruturas mais úteis no inglês é essa, I'd rather mais o infinitivo. Esse would, pessoal, ele está contraído aqui, ok? Eu posso dizer tanto would rather como I'd rather. Então, a gente colocou ali da forma contraída para ficar mais fácil, mais dinâmico, ok? É a forma mais comum utilizada. Então, pessoal, essa expressão significa eu prefiro, I'd rather, né? Eu prefiro. Então, pessoal, basicamente o significado de I'd rather é o mesmo de quando dizemos eu prefiro ou eu preferiria. Geralmente o I'd rather é seguido de um infinitivo. O que é o infinitivo, pessoal? É o verbo sem a conjugação, ou seja, o verbo da forma normal. Walk, smile, jump, run, cook, sem conjugação nenhuma. Olha só 2 exemplos. I would rather go. Então, quando eu digo I would rather, eu estou dizendo eu prefiro. Então, ali eu usei o verbo go. O que é o verbo go? É o verbo ir. Então, quando eu digo I would rather go, eu estou dizendo eu prefiro ir. Se eu digo na forma negativa, né? I would rather not go, eu estou ali fazendo a forma de negação. Eu prefiro não ir. I would rather o not ali depois da expressão, certo? E por último, o meu verbo. I would rather go by taxi because I have to arrive early. Eu prefiro ir de táxi porque eu tenho que chegar cedo. Então, olha só, pessoal, o would rather ali, depois da pessoa, certo? E o verbo go ali logo em seguida. Olha esse outro exemplo. She would rather stay at home tonight. Ela prefere ficar em casa hoje à noite. Então, eu posso usar com qualquer pessoa do pronome pessoal, sempre usando o would rather ali depois da pessoa e o verbo no infinitivo, ou seja, o verbo sem conjugação. Ela prefere ficar. Certo, pessoal? Sem segredo até aqui. Para nós fazermos os últimos exercícios, o que nós vamos fazer aqui? No exercício da página 218, vocês vão responder com would rather as perguntinhas que eles estão fazendo aqui. Então, for example, na letrinha A.
o marido pergunta assim para a esposa: Honey, do you want me to order some pizza? Então, o que ele está perguntando aqui? Você gostaria que eu pedisse, né, pizza? E o que ela responde? I would rather, ou seja, eu preferiria ou eu prefiro uma outra coisa, vocês vão colocar, certo? Então, vocês vão precisar colocar a estrutura de would rather, mais o verbo da ação que vocês escolherem e o complemento que vocês quiserem. Então, for example, honey, do you want me to order some pizza? Eu poderia responder muito simples. I would rather eat hamburger. Então, pessoal, na continuação aqui, nós temos alguns espaços em brancos a mais. Por quê? O que ele está querendo? Que vocês também montem a pergunta, certo? Então, por exemplo, vamos usar aqui o exemplo da B. A daughter. Nós temos aqui, Mom, I would rather stay home than. Então, o que eu vou completar no primeiro espacinho? Com o de rather, porque eu já tenho o verbo ali embaixo, certo? Então, mãe, eu prefiro ficar em casa. Toda vez que tiver esse than na frase, pessoal, que essa palavrinha que está na alternativa B significa do que. Então, vocês vão fazer uma comparação. Então, ela está dizendo aqui que ela prefere ficar em casa do que sair, por exemplo. Então, vocês vão colocar aqui o complemento que vocês quiserem, ok? Pessoal, no nosso último exercício, aqui da página 219, nós vamos seguir o exemplo. Então, nós temos que reescrever as frases usando o would rather, certo? Se vocês quiserem usar as contrações de I'd rather, também é possível. Então, por exemplo, aqui na frase A, nós temos a seguinte frase: I want to listen to rock. Então, eu quero escutar rock. Então, o que vocês vão colocar embaixo? Eu prefiro escutar rock. Então, vocês vão reescrever a frase adicionando would rather. Então, ficaria I would rather listen to rock. Certo? Então, vocês só vão substituir ali. Vocês vão colocar logo depois da pessoa would rather o verbo principal sem o to e, por último, o complemento. Ok? Certo? Por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar enviando no ClassApp. E também a teacher, né, fará a live com vocês aí nessa próxima semana. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, escreve e anota. E a gente tira junto, a gente resolve junto na live, ok? Não deixem de participar. Espero todos vocês na live. Lembrando que vocês ganham ponto. A live ajuda a compor a nota de média de vocês, ok? Então, não faltem. Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, tente eles falam no ClassApp. Bye, bye!